Lucas capítulo 22, versículo 44, diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E ele orava tão intensamente, Jesus orava tão intensamente, a dor era tão grande que Jesus, naquele momento, aquela agonia era tão grande, a palavra diz que seu suor se transformou em gotas de sangue e caía sobre a terra. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo esteja ministrando os nossos corações. Feche os teus olhos. Fala assim: Deus, fala comigo. Fala assim: Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Usa o teu servo para ministrar o meu coração. Deus, se eu tenho vivido um cristianismo assim frio, Senhor, se eu não tenho valorizado, me perdoe, Senhor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao início de tudo, Senhor. Por isso, fala comigo nesta noite. Ministra o meu coração com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido, se alguém conversar do seu lado, você fala assim: por favor, Deus está falando comigo, então não fale comigo. Amém? Amém ou não amém? Quando Deus me deu essa mensagem, eu fiquei assim muito feliz, muito alegre, mas muito tremendo. Que ela é uma palavra assim muito profunda. E quando Deus abriu meus olhos e me mostrou isso, me revelou de maneira extraordinária, eu fiquei assim muito chocado. E eu chorei muito. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E o tema dessa mensagem é o sangue de Jesus, o soro antiofídico para o veneno da serpente. Vamos repetir junto comigo? O sangue de Jesus, o soro antiofídico para o veneno da serpente. Queridos, lá em Números capítulo 21, se vocês quiserem anotar aí para vocês lerem depois, Números capítulo 21, versículo 4 a 9, diz assim, ó: então partiram do monte de Ur, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Repete comigo: e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando ele olhava para a serpente de metal, vivia. Repete comigo: quando olhava para a serpente de metal, vivia. Repete comigo: quando olhava para a serpente de metal, vivia. Amém? Olha só, amado, olha só que episódio. O povo estava caminhando para a terra prometida. Esse povo, será que parece muito com a gente hoje?
Nós que estamos caminhando aí para a terra prometida, para os céus que Jesus já conquistou para nós. Será que nós continuamos sendo esse povo murmurador, esse povo reclamador, esse povo que reclama de qualquer coisa que acontece, o povo reclama, e por isso o povo ficou 40 anos no deserto? Querido, talvez você está vivendo aí situação na sua vida que você não tem conseguido sair, é porque talvez você tenha sido um crente murmurador, um crente que reclama muito, e por isso você tem ficado nessa vida sua, nesse deserto que você está vivendo por muitos anos, porque a murmuração atrasa um milagre de Deus nas nossas vidas, amém? Retarda o milagre de Deus. E o povo ali naquela caminhada, o povo começou a questionar, o povo começou a angustiar no seu coração, e o povo começou a murmurar contra Deus, e a murmurar contra o seu líder espiritual, contra Moisés. E a palavra diz que aquilo, Deus se indignou muito, e Deus mandou naquele deserto serpentes, víboras perigosíssimas, com venenos mortais, e aquela serpente começou a picar aqueles homens, aquelas mulheres, as crianças, aquele povo, e as pessoas começaram a morrer naquele deserto, devido ao seu pecado. Tem muitas pessoas morrendo hoje, amado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Tem muitas pessoas morrendo na sua vida, morrendo no seu casamento, morrendo na sua vida financeira, morrendo em área da sua vida porque tem murmurado, porque tem pecado contra o Senhor. E tem sofrido as consequências. Querido, todos os nossos atos, tudo que nós semeamos, nós colhemos. Quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Então, tudo que nós fazemos aqui neste mundo tem a consequência. A Bíblia diz que nada nem ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Pastor, mas nós perdemos a salvação quando nós cometemos alguma coisa? Aquela promessa que Deus fez para nós, a promessa da terra prometida para aquele povo ia herdar. A promessa que Deus tem para nós, Deus não vai deixar em vão. Jesus disse que aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Mas devido às nossas murmurações, devido às nossas atitudes, nós sofremos muitos. Talvez você está sofrendo no seu casamento, porque você tem sido pessoa rebelde. Talvez você tenha vivido um problema financeiro, está vivendo aí uma morte na sua finança, porque você precisa parar. Aquele povo, vendo tantas mortes, tantas situações difíceis, aquele povo foi até Moisés, a Bíblia diz que aquele povo se arrependeu, foi até Moisés, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra ti, por isso está vindo essa morte. Moisés, intercede a Deus por nós. Querido, quando a morte, quando a destruição, precisamos nos arrepender, amém? Não tem como ter vida se não houver arrependimento. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, amém? E Ele nos purifica quando nós confessamos. Todos nós erramos, querido. Todos nós somos sujeitos a errar. Davi errou, Davi pecou, Moisés mesmo errou, Moisés mesmo pecou, Moisés não entrou na terra prometida devido ao momento dele de falha. Todos nós erramos, mas nós precisamos nos converter dos nossos pecados. Nós precisamos mudar, amado. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração, para que haja mudança na nossa vida. E aquele povo busca Moisés, e Deus deu uma orientação a Moisés: olha, Moisés, faça uma serpente de metal. Mas essa serpente já era uma profecia para alguém, para algo que ia acontecer. Faça uma serpente de metal e coloca numa haste e leva ela à altura, e quando alguém for picado por essa serpente, quando ela olhar para
para essa serpente, essa pessoa não vai morrer, essa pessoa vai viver, essa pessoa vai ser curada. E assim aconteceu. Moisés ergueu a serpente, Moisés fez uma serpente de metal, colocou em uma vara e ergueu no alto. E quando a serpente picava, a serpente continuava ali, amado. A serpente simbolizava o pecado, continuava ali. Mas agora, quando alguém era picado, eles olhavam para a serpente de metal e eram curados. Quem pode dar glória a Deus? Mas essa serpente, querido, já estava apontando para alguém. Essa serpente já apontava para alguém que também seria elevado no madeiro, para que todos que nele creem tenham vida e vinda com abundância. E essa serpente já apontava para quem? Para Jesus Cristo, amém? João capítulo 3, versículo 4, 14 e 15 diz isso. E como Moisés, preste atenção, amado, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Essa serpente lá no deserto era uma sombra de Jesus, já apontava para Jesus. E agora a palavra diz, como a serpente, Moisés teve que erguer uma serpente, assim era necessário que Jesus Cristo fosse erguido no madeiro, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Eu gostaria de explicar melhor isso para vocês entenderem melhor essa palavra, para vocês compreenderem. Lá em Gênesis capítulo 15, preste atenção, amado. Gênesis capítulo 15, diz assim, ó, 3, versículo 15, desculpa. Diz assim, ó, a primeira profecia apontando para Jesus. A primeira profecia na Bíblia, apontando para Jesus. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira profecia, quando o diabo tomou o corpo da serpente, e agora a serpente tem a representação de Satanás, não é esse animal aí, amado, não vai pensar que essa cobra que está aí andando no mato, que você vê, é o diabo, não, tá? O diabo tomou aquele corpo daquela serpente, o animal mais astuto ali, e o diabo usou aquele corpo da serpente, como o diabo usa alguém que talvez tenha intimidade com você, como o diabo continua usando, porque o diabo é um espírito, como o Espírito Santo precisa de um corpo, como eu estou sendo usado agora com o Espírito Santo, como os irmãos que ministraram louvor, o diabo também precisa de um corpo para se manifestar neste mundo, porque ele não é natural deste mundo. E às vezes como o diabo usou a serpente, o diabo continua usando pessoas para te influenciar, para te enganar, como o diabo usou a serpente, porque não existia ser humano ainda em pecado. Então não podia usar um homem, então usou uma serpente. E agora Deus chega ali e pergunta a Adão, o que aconteceu? Quem fez você? E ele falou assim, a mulher que tu me deste. E ele foi para a mulher. E o que te fez pecar? A serpente me enganou. Aí Deus amaldiçoou a serpente. E Deus disse, olha, colocarei agora uma inimizade entre ti e entre ela. A descendência sua lhe ferirá o calcanhar, mas a descendência dela lhe esmagarás a cabeça. Jesus, amado, preste atenção. Deus estava apontando que de uma mulher nasceria um descendente, e esse descendente esmagaria a cabeça de Satanás. Mas antes que esse descendente esmagasse a cabeça de Satanás, a serpente de Satanás picaria o que dele? Calcanhar dele. O calcanhar dele. Quando Eva, se você ler a Bíblia, amado, quando Eva ganha o filho ali, depois do pecado, que ela tem um primeiro filho, ela ganha um filho homem.
E ela acha que aquele filho seria esse que esmagaria a cabeça da serpente. E ela levanta o filho para o alto e fala assim: Deus me deu um filho varão. Mas não era esse filho. Deus já estava apontando para uma mulher que se chamaria Maria. E que nasceria um filho. E esse menino cresceria. E esse menino se tornaria homem. E esse menino seria picado pela serpente, por Satanás. Ele precisava ser picado. Essa profecia precisava ser cumprida na vida desse menino. E o nome desse menino chama-se Jesus Cristo. Um filho se nos deu, um menino nasceu. E o seu nome é maravilhoso, Príncipe da Paz, né? O Emanuel, o Deus conosco, amém? E ele veio, amado. Nasceu esse menino no tempo certo, no tempo de Deus. Nasceu esse menino. Lá em João, amado, João capítulo 1 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Repete comigo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Por que Jesus é chamado Cordeiro? Por que esse Cordeiro que tira o pecado do mundo? Aqui tem uma coisa extraordinária. Eu falei o tema da mensagem o quê? O sangue de Jesus é o quê? O soro o quê? Antiofídico. O soro antiofídico é um medicamento para tratar mordida de cobras peçonhentas. E é obtido a partir de anticorpos do sangue de um animal. Foi descoberto por Albert Calmet, um bacteriologista francês. A sua descoberta serviu de base para o estudo de um brasileiro chamado Vital Brasil, que desenvolveu um soro usado hoje em todo o mundo. Vital Brasil descobriu a especificidade do soro, percebendo que cada veneno produzia um soro específico. Isto é, o soro obtido a partir do veneno do animal que causa o acidente só neutraliza a ação desse veneno. Presta atenção, esse francês descobriu o soro antiofídico. Ele descobriu que pegando, presta atenção, ele descobriu que pegando o veneno de uma cobra, injetando em um animal forte, injetando em um cavalo, aos poucos, depois de certo período, o cavalo adquiria anticorpos contra aquele veneno, depois era retirado aquele sangue e era separado o plasma dos glóbulos vermelhos, e do plasma faz-se a vacina chamada a vacina antiofídica. Só que, amado, esses homens descobriram isso aqui há muitos anos, mas na realidade Jesus, a palavra já ensinava, a palavra já mostrava o soro antiofídico, e eu vou provar aqui para vocês na Bíblia. Só quem consegue ver o mundo espiritual que entende isso. Presta atenção uma coisa, o Instituto Butantan, hoje é o instituto que mais produz o soro antiofídico aqui no Brasil, isso fica ali em São Paulo, e depois Vital Brasil descobriu o seguinte, que a picada da jararaca só podia ser curado com veneno da jararaca, que a picada do sururucucu só era sarado com veneno surucucu. Então tinha que ser específico.
Parece um milagre, parece um mistério aqui, não parece? Você sabe aquele pecado que você confessa a Deus assim? Deus, perdoa os meus pecados. Vira para o irmão que fala do seu lado e fala assim: irmão, você tem que ser específico com o teu pecado. Você tem que confessar o teu pecado. E não generalizar o pecado. Mas se você cometeu um pecado na área sexual, você tem que chegar a Deus e pedir perdão. Senhor, me perdoe, porque eu cometi um pecado na área sexual. Se você cometeu um pecado na área de corrupção, você tem que ser específico. Vocês estão começando a entender? A mente está começando a abrir. Olha o mistério de Deus nas coisas, amado. Jesus, quando pregava, Jesus usava a natureza. Jesus disse: olha para os lírios, olha para as plantas, olha para os pássaros, olha para o semeador. E aqui na Bíblia nós temos uma revelação de coisa tremenda. Mateus, presta atenção, amado. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, diz assim, ó: e quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados. Para remissão de quê? Dos pecados. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu for além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse: Pedro, então nenhuma hora podes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, se eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém, irmãos? Você sabe o que estava acontecendo com Jesus aqui no Getsêmani? Getsêmani, ou Monte das Oliveiras. Ali no Getsêmani, Jesus estava sendo picado por Satanás. Ali no Getsêmani estava acontecendo aquela profecia: e ela lhe picarás o calcanhar. Mas como assim, pastor? A palavra diz que Jesus, não sendo pecador, se fez pecado por nós. Jesus precisava, amado, Jesus não sendo pecador, mas Jesus como cordeiro, precisava receber dentro dele o veneno da serpente. Vocês estão conseguindo compreender? Então, naquele momento ali no Getsêmani, Jesus era o cordeiro pascual, que João disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas antes dele tirar, ele precisava receber o veneno da serpente específica, e essa serpente se chama pecado. Esse veneno se chama pecado. A serpente o picava, Satanás picava o calcanhar. E a dor de Jesus naquele momento era tão grande, mas tão grande, tão terrível,
a Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos e falou assim: ora comigo, me ajuda em oração, me ajuda em intercessão. Mas naquele momento, ali no Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras, onde amassava as azeitonas para se transformar num azeite, era naquele monte, Jesus estava sendo triturado, Jesus estava sendo esmagado como uma azeitona, para se tornar no óleo da unção sobre as nossas vidas. Quem pode dar glória a Deus? E Jesus, naquele momento, Jesus recebia os nossos pecados. Isaías falou que o pecado que estava sobre ele, a dor que era para ser sobre nós, estava sobre ele, e ele suportou. E ele, naquele momento, ele orava: Pai, está muito difícil. Porque, amado, eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Eu já vi muitos pregadores, infelizmente, dizendo que naquele momento Jesus estava rejeitando a cruz. Isto é mentira. Jesus não estava rejeitando a cruz. Jesus estava achando que ele não ia suportar o veneno de Satanás, a dor tão intensa, que ele não fosse chegar até a cruz. Então ele orava intensamente, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este momento, eu não estou suportando. Jesus naquele momento recebia, amado, dentro do corpo dele o veneno de Satanás, o pecado. Naquele momento Jesus estava suportando. Eu gosto de dizer que a maior dor que Jesus sentiu não foi quando os cravos atravessou as mãos dele lá, não. Quando atravessou os seus pés na cruz, não. A maior dor que Jesus sentiu quando ele recebia os nossos pecados sobre ele ali no Getsêmani. O pecado da humanidade estava sobre ele, porque a Bíblia diz que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Então precisava de um cordeiro que tirasse por definitivamente o pecado da humanidade. Lá no Velho Testamento, no tempo exato, o pecador, o homem levava, o povo de Israel levava, cada um levava o seu cordeiro, o seu animal, e chegava diante do sacerdote, apresentava o cordeiro, e ali no dia da expiação, eles oravam, confessando, botavam a mão em cima da cabeça do cordeiro, e eles oravam, pedindo perdão, confessando o seu pecado, e aí o pecado era passado para aquele cordeiro, e o sacerdote sacrificava aquele cordeiro, assim dizendo que o pecado daquele homem estava sendo perdoado. Mas agora, Deus não manda mais um animal, Deus manda o seu único filho, para que todos que nele crer não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, como Moisés foi erguido, Jesus foi erguido, para que todos que nele crer não pereçam, mas tenham vida eterna. Quantas pessoas estão morrendo hoje, amado? Quantas pessoas estão indo para o inferno hoje? Porque não querem olhar para Jesus. Querem olhar para todas as coisas, mas não querem olhar para Jesus. Quantas pessoas estão dentro da igreja e infelizmente vão para o inferno, porque religião não salva ninguém, só Jesus salva. Só Jesus salva. A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que realmente fazem a vontade do Pai. E Jesus ali naquele madeiro, naquele jardim, como o texto que eu acabei de ler para vocês, o início. E posto, Lucas falando, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como gotas de sangue que corria até o chão. Querido, eu nasci aqui em Nova Canaã, no interior aqui, do estado do Espírito Santo, aqui de Marataízes, e as pessoas que trabalham na agricultura, nós temos neto aí que trabalha na agricultura, né, deve saber disso, o Ronaldo e muitos outros aqui, que quando uma cobra pica uma pessoa, e essa cobra é muito venenosa,
a pessoa coloca sangue pelos seus poros, pelo seu dente, pelos seus olhos, pelo seu nariz. Não é isso mesmo, Neto? A dor é tão intensa dentro da pessoa, é tão intensa, que os vasos sanguíneos se rompem. Naquele momento a dor é tão grande sobre Jesus. A picada da serpente, o veneno da serpente, o pecado que estava dentro de Jesus, era tão grande, que a Bíblia diz que do suor de Jesus caíam gotas de sangue sobre a terra. E Jesus precisava levar isso, sabe para onde? Até a cruz do Calvário. A cruz do Calvário seria o Instituto Butantan, aonde se transformaria no soro antiofídico. E Jesus levou sobre si os nossos pecados, aquela dor. Agora veio a dor também do sofrimento, do escárnio, da espancaria, das palavras, da zombaria, do cuspe, da coroa. Tudo de ruim estava sobre Jesus. E a Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo, sem abrir a sua boca, ele levava. Sozinho. Seus amigos o abandonaram. Aquele que falou, Pedro, que falou que levantaria, e que mataria, e que fazia tanto, fugiu. Negou Jesus. O céu se calou. O Pai não podia atender o clamor, porque nesse momento Jesus se fez pecado. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A palavra diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para nos atender, nem só os ouvidos surdos, mas os nossos pecados se tornam como muralha, como bloqueio. E naquele momento, Jesus se fez pecado, e não tinha como Deus atender a oração. E ele clamava, Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparou? Por que me abandonou? Por que, Paizinho, me deixaste sozinho? Porque não ouve a minha oração. Porque essa foi a escolha de Jesus. E muitas vezes nós não valorizamos isso, amado. Estamos vivendo, desculpa usar a expressão, estamos vivendo um evangélico medíocre, olhando só para nós, só para o nosso bem-estar. Não vou, não faço, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar disso, porque eu tenho que cuidar disso, sabe? Cuidado, amado. Cuidado como que você está vivendo, cuidado como que eu estou vivendo. Jesus pagou esse preço tão maravilhoso, sofreu tudo isso por nós. E o que nós temos feito por Jesus? Tem um hino que diz, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Simplesmente vim no culto domingo à noite, sentar aí, e cantar um hino, e levantar a mão para o céu, você acha que é o suficiente? Passa a semana toda, dentro do seu trabalho, aonde você estuda, por onde você passa, e não fala desse amor maravilhoso de Jesus Cristo. Fala de tudo. Fala da barriguinha, do pneuzinho, fala disso, fala daquilo, fala de tudo. Fala do seu time, fala de Bolsonaro, fala de Lula, fala de tudo. Mas não fala desse amor tão maravilhoso de Jesus Cristo. Será que nós estamos vivendo um cristianismo mesmo, amado? Será que Jesus vier agora arrebatar a sua igreja? Você tem certeza absoluta que você vai ir para os céus? Você vai ter coragem de largar tudo aqui na terra? Você vai ter coragem de largar a tua empresa? Você vai ter coragem de largar os seus familiares que ainda não são crentes, para ir ser arrebatado? Esteja sincero, você vai ter coragem? Por que você não tem coragem de fazer nada aqui por ele? Você sempre tem alguma coisa a colocar no lugar de Jesus? Jesus fez tudo por nós, amado. Jesus tomou essa dor por nós, suportou essa dor por nós, por amor a nós.
E naquele momento ele precisava receber. Como o cavalo que recebe o veneno no corpo, para que esse veneno se transforme em um soro, o cordeiro precisava receber, Jesus precisava receber, Jesus tinha que subir até a cruz, e sozinho ali naquela cruz, Jesus precisava passar por aquele processo, Jesus precisava morrer, Jesus precisava ficar naquele sepulcro por alguns dias, para que esse processo acontecesse, mas a Bíblia diz que no terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus, ele ressuscitou, agora ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, e ele tem um sangue que cura de todo o pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas precisou, amado, muita dor, precisou muito sofrimento para isso. Os cavalos que recebem esse veneno, eles recebem esse veneno em pequenas quantidades. O cavalo, tão forte, durante alguns dias, ele vai recebendo esse veneno em pequena quantidade, porque se der muita quantidade, ele não suporta, ele morre. A pressão sanguínea dentro dele é muito grande, e ele não suporta. Mas o Cordeiro suportou todos os nossos pecados. Você pode dar uma salva de palmas para ele? Todos os nossos pecados. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Jesus tem sido tão maravilhoso, amado. Jesus tem sido tão tremendo. Jesus veio para nos dar vida com abundância. Quando Deus nos usa aqui, amado, para trazer uma palavra, às vezes até uma palavra pesada, né, uma palavra dura, não é porque o pastor não te ama, não, é porque Deus te ama e está usando o pastor, porque Ele quer o melhor da sua vida. Ele não quer ver você sofrendo, não. Ele não quer ver você sofrendo, sendo amaldiçoado, sofrendo, não. E você como um besta, bate no seu peito e fala contra a palavra, contra Deus, contra a mensagem que Deus usa. A mensagem é para trazer cura, o sangue de Jesus é para trazer cura, mas você tem que querer a cura, você tem que querer o sangue de Jesus. Uma pessoa que é picada por uma serpente, se não for até um hospital e tomar o soro antiofídico, ela morre. Se as pessoas não olhassem para aquela serpente que Moisés levantou, eles morriam. A serpente estava lá erguida, mas se eles falaram, não quero olhar, eu prefiro morrer, morriam. E muitas pessoas estão morrendo aqui dentro da igreja, dentro das igrejas, porque tiraram os olhos daquele que é autor e consumador da nossa fé, e o nome dele é Jesus Cristo. Estão colocando os olhos em muitas outras coisas, e Jesus fala bem assim, como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês sejam enganados, pela simplicidade do reino de Cristo. O reino de Cristo é uma coisa simples, amado. Vocês vêm aqui na igreja e todo domingo praticamente é a mesma coisa, mesmos louvores, mesmas canções, né? Mesmo grupo, o pastor pregando aqui todos os domingos, a pastora pregando, e o missionário pregando, é uma coisa simples. Não temos aqui shows, não temos aqui telões, não temos aqui nada, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não precisa nada disso, ela é autossuficiente. Quem pode dar glória a Deus? Tem pessoas que hoje querem, sabe, isso atrai a multidão, mas a palavra pura, genuína, traz a salvação, traz a cura, traz a restauração, porque foi pago um preço, e esse preço custou muito caro, e lá no Getsêmani, lá na cruz, o sangue de Jesus recebia aquele soro, e o sangue de Jesus se transformava no soro antiofídico, que tira o pecado da serpente, de Satanás, do mundo, e só há salvação em Jesus, não há outro meio. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim.
como Jesus foi levantado, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ser curado, amado? Você quer ser sarado? Olha para Jesus. Você quer seu casamento restaurado? Olha para Jesus. Você quer ter uma vida e vida com abundância? Olha para Jesus. Porque ele disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Tem pessoas se deixando roubar, amado. Tem pessoas se deixando roubar. Tem pessoas facilitando. Tem pessoas que andam, eu fico olhando aqui, até a minha esposa, a pastora Vanderleia, fala, as pessoas andando com celular na moto, e com celular no bolso traseiro, uma parte desse tamanho. O que essa pessoa está pedindo? Que um ladrão passe com a moto e furta. Tem pessoas escancarando as suas portas, não estão nem aí. Aí depois que a coisa acontece, aí já é tarde. Aí vem as consequências. Presta atenção, amado. Nem tudo que nós pensamos é a vontade de Deus. Para encerrarmos essa mensagem. Davi precisava trazer a arca do Senhor. A arca simbolizava a presença do Senhor, como nosso missionário pregou. Ele precisava trazer a arca do Senhor. E Davi, ele pegou, ele não foi consultar a palavra, como ele precisava, o que ele precisava. Ele, pelas suas boas intenções, e intenções maravilhosas, ele falou bem assim: eu vou levar a arca do Senhor. E ele fez uma carruagem, um carro novinho, um carro bonito. E a Bíblia diz que ele colocou a arca em cima daquele carro. E ali começaram a louvar, fizeram uma noite de louvor, de adoração ao Senhor, e cantavam hino, e tocavam instrumento, e a arca seguia. E a Bíblia diz que quando o carro de boi passou em um riacho, e balançou, que a arca ia cair, o servo de Deus estendeu as mãos para firmar a arca, e a Bíblia diz que aquele homem morreu. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas da nossa vontade, achando que isso é a vontade de Deus. Você não vai na palavra, você não consulta a palavra, e aquela adoração, em vez de estar trazendo a presença de Deus, está trazendo morte para a sua casa, para a sua vida. E aquilo entristeceu, a Bíblia diz que aquilo entristeceu muito o coração de Davi. Entristeceu muito o coração de Davi. E Davi ficou muito triste. E Davi deixou a arca lá numa casa de certo cidadão. Eu não quero pregar essa mensagem, outro dia eu prego. Mas aí depois Davi resolveu trazer a arca de volta. Aí Davi foi para onde? Para a palavra. E ele viu que na palavra, quem deveria levar a arca eram os levitas, pessoas separadas, escolhidas. E a arca não tinha que ir em cima de um carro bonito, novo. A arca tinha que ser carregado nos ombros. Então, não é da nossa vontade, tem que ser da vontade de Deus. Talvez você tenha até boas intenções, mas cuidado com as suas boas intenções. Só tem uma maneira da gente ser curado, só tem uma maneira de ser sarado, é através do sangue do Cordeiro, não tem outra maneira. Isso é a palavra de Deus. Jesus pagou um preço, e esse preço foi muito alto, para que tenhamos vida e vida com abundância. Eu gostaria de você se colocasse em pé. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Talvez você esteja aí sofrendo, porque você tirou os olhos de Jesus. Os nossos olhos têm que estar sempre em Cristo Jesus. Existe ainda a cruz. Jesus foi erguido na cruz. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Não tem outra maneira, amado.
A sua fé não tem que estar num pastor. Pastor Edmar ou pastor fulano de tal. Não tem que estar numa placa denominacional. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. E aquela cruz continua tendo efeito. O sangue de Jesus Cristo continua tendo efeito. O sangue de Jesus é o soro antiofídico para nos sarar e nos curar. Nos cura de todas as mágoas. Quem crê nisso, diga amém. Nos cura de tudo. É só você olhar para Jesus. É só você correr para Jesus. É só você deixar tudo e ir para Jesus. Porque Ele que foi levado ao madeiro para que tenhamos vida e vida com abundância. Isso é maravilhoso. Então olha para Jesus. Corra para Ele. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Quem sabe você tirou os olhos de Jesus. Quem sabe você colocou os olhos em tantas outras coisas. E por isso você está perecendo hoje. Sofrendo hoje. Quem sabe você ainda não olhou para Jesus para ter vida e vida com abundância, vida eterna. Pedro um dia falou: Senhor, se és tu, me chama que eu vou. E Pedro começou a caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, a Bíblia diz que Pedro começou a perecer, porque ele começou a olhar para o vento, para a tempestade. Talvez teus olhos estão na tua luta, no teu problema, na tua dificuldade. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou atrás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar. Olha para Jesus, querido. Vou deixar na cruz. Corra para Ele. Tudo que Jesus passou, tomou sobre si tudo que ficou. toda a maldição que era para nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores, Corro pra você, os nossos pecados. Esmagava Jesus ali no Getsemane. Os nossos pecados triturava Jesus. vou deixar na cruz. Jesus estava sendo esmagado. Tudo que passou, Ali no Getsemane, Jesus já derramava o sangue dele por nós. Olha para Jesus, você, olha para Ele, corro pra você, corre para Ele, seu amor
Olha para esse amor tão grande, tão maravilhoso. Me chama. Olha para Eu Jesus. dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar dor. Você que entendeu essa mensagem, você que tirou os olhos de Jesus, mas entendeu que só Jesus pode te sarar, pode te curar, só Jesus pode te salvar. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei o que você tem vivido, mas Jesus é a solução, Jesus é a cura. Então vem aqui, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela tua casa. Se tem alguém aqui esta noite que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, levante a mão. Eu quero, pastor, eu quero esse sacrifício, eu quero esse amor. Ele pagou um alto preço porque Ele me ama, para me dar vida e vida com abundância, vida eterna. Levante a tua mão comigo, eu quero orar por você. Se alguém ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, levante a mão. Tem alguém aqui esta noite? Alguém que está aqui? Você que está enfermo, você que está passando um momento difícil no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, uma frieza espiritual, desanimado, não tem lido a Bíblia, não tem estudado a palavra, tem se envolvido com tantas coisas. Olha, volte para Jesus, volte para a cruz, olha para Jesus. Aí você fala assim: ah, mas meu casamento, pastor, é meu marido, são meus filhos, é minha empresa, é minha vida profissional. Nada, nem ninguém pode. Nós precisamos, Jesus tem que ser o número 1 na nossa vida, Jesus tem que ser tudo na nossa vida. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Cristo, o reino de Deus e a justiça. Tudo que você precisa lá no seu casamento, tudo que você precisa na sua vida financeira, tudo que você precisa na sua saúde, todo o bem-estar seu, Ele vai acrescentar, porque é a promessa do Senhor. Foi Jesus que disse isso para nós. Por que estáis ansiosos? Por que essa ansiedade? Olha para Jesus, olha para Jesus. Ele é a cura, Ele continua, o sangue dele continua tendo poder, o sangue dele continua sendo derramado, para que possamos ser curados, sarados, tratados, libertos, para que tenhamos vida e vida com abundância. Vou deixar na cruz. Deixa o teu passado, chega de viver no teu passado, nas suas decepções, vivendo naquelas pessoas que te feriram, pessoas que te machucaram, pessoas que te decepcionaram. Tira os olhos desse problema, tira os olhos dessas pessoas e olha para Jesus, porque Jesus nunca vai te decepcionar. Oh, há poder em Jesus. Ainda existe uma cruz, e nessa cruz a cura, a amor, a restauração. E Jesus trouxe você aqui porque Ele te ama. Ele fala contigo porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor para os seus, Ele quer o melhor para nós. Ele quer que tenhamos vida e vida com abundância. Por isso aplauda o Senhor e dê glória a Deus. Aleluias. Louvado é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Aleluias. Oh Deus maravilhoso. Vou deixar na cruz